Lá vamos nós? Oh, que maravilha! Lá vamos nós com a nossa querida e tão esperada live Batucaxé. Sejam todos e todas e todos bem-vindos, bem-vindes, bem-vindas. Quem não me conhece, eu sou Jana Guinon, eu sou atriz, pedagoga, mestra em Patrimônio, Cultura e Sociedade e tenho a honra de conduzir a live Batucaxé, que veio cheio de amor e ancestralidade para dividir conosco nesse tema que é tão importante para nós, né? O Governo do Estado do Rio de Janeiro, mais a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Povos Tradicionais Presentes do Rio de Janeiro, apresentam Batucaxé, Comunidade de Terreiro, com a nossa live Conceitos e Preconceitos. Somos todos iguais? É uma reflexão, né? E teremos como palestrantes Babá Oloxum do Brasil, padrinho do nosso evento Batucaxé, o príncipe Babalola Ifaleke Adetunji Ilobu Oxum, State Nigéria, para quem acha que o Batucaxé não é internacional, meus amores. E doutora Helena Teodora, nossa filósofa, que faz grandes contribuições com a temática das nossas raízes de matrizes africanas, né? Temos também o Pejigã Frade, Silvana Santana, que é mestranda em História, e eu vou falar o currículo de cada um quando a gente começar a nossa palestra. Esse evento tem a realização de Dança dos Tambores, Vem que é de Preta, Artes, Artesanato e Sublimação personalizado. Apoio técnico de Tainá Almeida, Tainá Almeida do Alafial Mundo. Olha eu errando. Ai, que absurdo, né, gente? Temos que agradecer pela pessoa que cedeu essa live, né, essa plataforma Zoom, que é o ator Hoje Fortuna, que ele é angolano e mora em Lisboa atualmente, e cedeu espaço aqui para que a gente pudesse fazer a nossa live. O Batucaxé teve início com a finalidade de promover ações, troca de informações aliadas ao ritmo e ao poder do nosso povo de axé, promovendo a religiosidade ancestral e tornando cada vez mais pública a grande contribuição da cultura afro-brasileira na sociedade. E o Batucaxé vem, através desse grande ancestral, o Ilu, tambor, trazer para a nossa realidade o poder desse ancestral que responde com um ritmo. E é através do som que se torna comunicador, curador, transformador, aquele que encanta e é o próprio ancestral. Parabenizamos a todas as pessoas que fazem do Batucaxé uma realidade. E chamamos aqui, por favor, vamos abrir todas as telinhas para vocês verem todo mundo junto aqui, a equipe, meus amores, a gente dando tchauzinho para todo mundo. Beijos, tchau, assim. Uma equipe incrível, que não é fácil conduzir, produzir, ainda mais o Batucaxé, que está o tempo todo em atividade. Então, assim, a gente precisa parabenizar a todas as pessoas que fazem do Batucaxé uma realidade incrível, né? E aí a gente começa. Vamos começar com o lançamento do nosso vídeo Batucaxé. A gente já pode, Tainá? O vídeo Batucaxé, ele está sendo lançado aqui na nossa live, mas ele vai ficar disponível também no YouTube do Batucaxé. Aproveitando, siga as nossas redes. Estamos aí em todas as redes, tá bom? Foi, Tainá? Vamos lá. Lembrando que sua participação é de suma importância. E aí, porque a gente precisa de você, aproveita para divulgar, chamar mais pessoas para assistirem a nossa live. Já podemos, então. Vamos lá? Meu tambor é minha história, passo a passo vou levando. Sou cultura brasileira, vem África, não perco mais um segundo. Longe do meu som, raízes sangrentas marcadas, conquistando a nação. Sou o tambor, vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Sou o tambor, vibrante da história, na pele visível suor que vem da África.
O Brasil colônia, a falsa abolição, a sutileza dos olhares que incriminam sem razão. Na aparência incomodamos, vamos protagonizar, com poder gerando forças, começamos a mudar. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Meu tambor é minha história, passo a passo vou levando. Sou cultura brasileira, vem África, não perco mais um segundo longe do meu som. Raízes sangrentas marcadas, conquistando a nação. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. O Brasil colônia, a falsa abolição, a sutileza dos olhares que incriminam sem razão. Na aparência incomodamos, vamos protagonizar, com poder gerando forças, começamos a mudar. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Nos porões, triste sofrimento, irmão. Navios e tumbeiros chegando ao Brasil. Índios europeus na pluralidade. Sabe por quê? Dança, 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 dança. Dança, 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 dança. Dança, 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 dança. Dança, 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 dança. No símbolo sagrado, culinária afeição. Quilombolas permanecem em reverência à potência. Somos a verdadeira aula histórica das desigualdades até hoje. Conheçam nossa ancestralidade. Sabem que somos da geração dos tetravós, dos pentavós, dos hexavós e dos heptavós. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Sou o tambor vibrante da história, na pele visível suor que vem da África. Viva a nossa história! Pois é, gente, parabenizar mais uma vez o trabalho, muito incrível. E dando continuidade aos nossos trabalhos, iniciaríamos com os nossos palestrantes, que terão 10 minutos de fala para cada um e cada uma. Lembrando que o batucaxé, ele é fruto de tudo que a nossa ancestralidade nos proporcionou. Então, com toda licença à nossa ancestralidade, daremos início às falas dos nossos ilustres palestrantes. Batucaxé, comunidade de terreiro. Conceitos e preconceitos. Somos todos iguais? Babá Oloxum do Brasil, que é padrinho do evento,
que é padrinho do evento, Babá Elias, Ifá Oduola Orixá-Bemi, Babá Olossum do Brasil, sacerdote do Ilê Axé Nimbaim e guardião da cultura tradicional iorubá. Babá Elias foi iniciado no culto de Orixá em 1971. Em seguida, no intuito de aprofundar seus conhecimentos em 2005, viajou para a Nigéria, onde se iniciou no culto a Ifá, quando, no mesmo ano, retornou à África para participar do Festival Oxum, em Ozigobo, na Nigéria, continuando seu sacerdócio com muita dedicação. Em 2022, o rei de Ozigobo, Cabecilê Atoajá, o concedeu o título de Babá Oloxum do Brasil. Babá Elias hoje é o idealizador do Festival Oxum, o maior evento religioso que acontece todos os anos na cidade de Itaguaí. E ele vem como tema a importância da cultura tradicional do povo de Axé. Gente, eu estou preocupada. Vocês estão me ouvindo? Aquela tipo, eu estou sozinha na live, caiu a live. Cadê o pessoal? Gente, deixa eu ver aqui. Ouvindo, sim. Estão, né? Ai, então. Porque a Tainá caiu, né, gente? Não sei se vocês viram, né? Ela caiu, por isso que eu estou gaguejando, porque eu estou procurando Tainá na live. A nossa operadora, ela... Deve estar mudo pelo microfone. Não, ela não está na chovendo live. muito, a Muita internet coisa. pode ter caído. Está chovendo Exatamente. Babá Exatamente. Elias está mudo o microfone. Alô? Oi. Saudações, né? Mojubá Seja a todos. bem-vindo. Eu agradeço o carinho de todos, cumprimento a todos da mesa. Desejo que, em nome de Lodumare, em nome de Oxum, que sejamos abençoados com grandeza, realização, edificação junto a essa primeira live acontecendo no início do ano, nesse momento também que passamos por essa pandemia, né? E agora, no momento pós-pandemia, possamos fazer um trabalho crescente e esse trabalho que a Dene não se intimida para poder realizar. E é muito prazeroso estar junto. Falarmos da nossa ancestralidade é falarmos de nós mesmos, é falar das nossas origens, falar das nossas tradições. Eu sou descendente de índio, minha avó era índia, e meu avô era negro. Então, automaticamente, eu sou um bom brasileiro. Hoje, a gente fala muito no processo de discriminação, preconceito e intolerância, do qual é um tema qual nos preocupa e muitas vezes aborda para a abertura de outros temas. Nós viemos de uma tradição, vamos chamar de oriunda, que somos, vamos chamar do culto iorubá, né? Do culto Nigéria, aonde assistimos vamos dizer, várias tribos, as nações, nas suas formações e nas suas lideranças dentro das suas próprias comunidades. No Brasil se criou várias denominações, que seria Queto, Jeje, Angola, Pom, dentro dessas tradições, e dos quais todas elas são remetidas de um só continente, que é a África. Crescemos e aprendemos que os nossos orixás, eles são oriundos africanos ou nigerianos, não importa qual seja a origem. Nós vivemos num momento de reflexão para podermos acordarmos em torno de quem somos. Quando falamos de preconceito e discriminação, eu acho que a gente voltarmos para nós mesmos e dizermos quem eu sou, aonde eu estou e de onde eu vim, né? Não importa que eu tenha uma pele mais clara, um cabelo mais liso, uma pele mais morena, um cabelo carapinhado, não importa que eu tenha uma pele negra e um cabelo bem ondulado, mas todos nós somos descendentes de uma só origem. Somos filhos de um único Criador. E, através disso, eu combato o preconceito e a intolerância dentro do início dessa tradição do qual eu tenho como visão da organização.
Dentro do culto tradicional do orixá, que nem eu falo, que eu iniciei em 1971, enfrentei muito preconceito, muita discriminação, porque minha pele era clara e também era pobre, né? Dentro disso, a gente encontrava muitos obstáculos, muitas dificuldades para poder conseguir fazer o próprio culto, ser praticante dentro dessa própria liturgia. E, com isso, eu sempre fui lutando e procurando cada vez mais entender, retornar à minha própria origem, né? Através disso que me dá essa oportunidade de chegar até a Nigéria, e especialmente Oshobo. Fui iniciado em Ibadan, dentro do culto do Ifá, depois fui para Ijeru, aonde também faço a sagração de Orixá Oxum, e depois volto para Oshobo, onde eu recebo o meu título. Então, através disso, a gente vê ainda, não só que seja no Brasil, mas acho que dentro do próprio mundo, essa forma de preconceito e intolerância. Mas muitas vezes a gente briga pela intolerância e fazemos muito pouco isso que nós estamos fazendo hoje. É falar de nós mesmos, falar da nossa história, falar da nossa origem, quem somos, e essa valorização, essa cultura que contribuiu para que o Brasil, hoje, ele seja o berço, né, de uma grande cultura, não só da gastronomia, da dança, da música, que nós temos aí em prol dos nossos legados, né? Onde se faz também até um grande roteiro turístico. Quando voltamos, vamos encontrar não só a cultura africana, mas a cultura também indígena. Então, eu acho que nós podemos começar, a partir daí, falar de nós mesmos. E só vamos combater o preconceito através da informação. Só vamos acabar com a intolerância quando começarmos a nos impor como verdadeiros seguidores, representantes, líder das nossas próprias atuações. Há tempos atrás, eu ouvi falar que o culto africano, não importa que ele seja candomblé, que seja umbanda, seja ifom, ele é muito pobre. As pessoas são muito pobres e que a cultura também é pobre. E, no entanto, eles denominam como subcultura. Então, a nossa preocupação hoje é resgatar essa cultura e mostrar que essa cultura é tão rica ou mais rica do que qualquer outra cultura. Obrigado. Opa, obrigada por suas palavras, Babá Elias. Continuamos só para situar. Tainá voltou, gente? Cadê Tainá? Voltei, mais ou menos. Voltou, né, Tainá? E com essa chuva, né? Então a gente vai ficar nesse desafio de cair. Se caiu, levanta, né? A gente é dessa lógica, não é isso? Continuando, dando continuidade à nossa palestra, convidamos agora a nossa querida Helena Teodoro, doutora Helena Teodoro, que é filósofa, escritora, que escreveu, ela tem 2 livros voltados para a nossa religiosidade, uma é o Oiá, né? E um sobre as crianças, que eu gostaria muito que a senhora falasse sobre isso. Convidamos a doutora Helena Teodoro, seja bem-vinda. Boa noite para todos e para todas e para todes. A bênção aos mais velhos, aos mais novos, aqueles que são iniciados e aqueles que não são. O nosso espaço dentro da comunidade terreiro é sempre um espaço voltado para a diversidade e para a multiplicidade de caminhos. É muito importante que a gente possa entender como a tradição que vem da religião tradicional africana, das religiões tradicionais africanas, que somos múltiplos, está muito ligada às diferenças territoriais. Os orixás, eles se ligam basicamente a todas as energias
da natureza, e nós somos vistos como natureza. No mundo judaico-cristão, existe uma colocação de que você tem o homem e a natureza. Na nossa tradição, nós nos vemos como natureza. Somos o ar que respiramos, a água que corre no nosso corpo como hormônio, como sangue, somos o calor transmitido pelos batimentos do nosso coração, pelo movimento que fazemos, e somos também, logicamente, a terra que compõe esse corpo e esses órgãos. Da mesma maneira que as plantas, que os animais, nós somos diversos, temos características que podem ser predominantes, mas todos são absolutamente necessários. Então, a visão que o mundo judaico-cristão nos transmite, no sentido de querer fazer com que todos sejam iguais, vai muito contra essa visão que vem lá do continente africano, de que somos plurais. E que, na medida em que somos natureza, e nós precisamos de todos esses elementos da natureza, nós temos que conhecer um pouco mais profundamente a nossa própria essência. Eu acredito, inclusive, e esse foi o papel básico e fundamental do meu trabalho dentro da universidade, que, enquanto no mundo judaico-cristão se faz uma separação entre religiosidade, liderança, economia, saúde, dentro da comunidade terreiro, nós somos vistos como um todo que vivemos num determinado território e que esse território tem características que vão contribuir para que nós sejamos diversos na medida em que eles são diversos. Então, se eu vivo num território de água, que tem muitos rios e muitos lagos, esse território vai me dar alimentos diversos e condições diversas de vida do que se eu morasse num lugar de muito calor, de poucas árvores, deserto. Da mesma maneira que se eu estivesse num lugar de mar e de muita areia junto com o mar, seria completamente diferente. Da mesma maneira, o tipo de condicionamento físico que eu preciso para uma área que é muito quente, o que eu preciso vestir, o que eu preciso comer, o que eu preciso conhecer, é diferente do que numa área que é muito gelada, onde as coisas são concentradas. Então, vejam bem, a gente tem uma dificuldade grande no momento em que há uma mistura dos diferentes grupos que saem de diferentes lugares e que um grupo que tem a pele muito clara, na medida em que, no lugar em que vive, não há tanta necessidade de proteção dessa pele com a melanina, se encontra com um outro grupo que vive numa área onde ele precisa das árvores, ele precisa de ter uma pele mais escura e um cabelo mais encaracolado para a proteção da sua própria vida, e se estabelece, em função de interesses políticos, econômicos e de poder, que um grupo é superior ao outro. Quando, na verdade, o ser humano, os homens e as mulheres e os animais fazem parte de uma natureza diversa. E a grande riqueza está exatamente nessa diversidade. E o que é que nos une? Se cada um é completamente diferente do outro, isso é alguma coisa comum a todos nós. O que temos de comum é exatamente por sermos todos diferentes. É muito importante, inclusive, eu tive um impacto muito grande quando estive em África pela primeira vez, principalmente do ponto de vista de religiosidade, de encontrar diferentes formas de
entendimento da vida no continente africano. A gente vai encontrar pessoas católicas, vamos encontrar pessoas muçulmanas, vamos encontrar pessoas de religião tradicional. Dentro dessa religião tradicional, como dentro da religião católica, ou dentro da protestante, ou dentro da muçulmana, existem diferentes formas de lidar com essa religiosidade. E aí continua todo esse processo de diverso. A gente tem uma característica muito séria do ponto de vista, por exemplo, das mulheres negras das Américas. As mulheres de axé no continente americano têm papéis muito diferentes das mulheres negras no continente africano. Eu entendi, inclusive, algo quando assisti ao filme Mulher Rei, que me deixou muito consciente de quando a Viola Davis conversa com uma artista que faz o papel de filha dela, que é da África do Sul, e que essa artista diz para ela que sente muito orgulho como Zulu de participar deste filme. A Viola Davis diz: esse orgulho que você tem de ser Zulu, de saber de onde veio, nós nas Américas não temos exatamente essa divisão de saber exatamente de que canto viemos, porque transladados de África para as Américas, tivemos todas as nossas origens transformadas, apagadas, modificadas, inclusive consideradas inferiores ao do mundo europeu. E esse processo é um processo incrível que fez com que a nossa ancestralidade nas Américas resistisse no sentido de se ver, inclusive como reis, rainhas, pensadores, artistas, filósofos que foram trazidos escravizados para cá, mas que foram coisificados. Mas toda a nossa ancestralidade, toda a nossa memória ancestral e toda a nossa maneira de ser em África estava presente em nós. E isso foi recriado nas Américas, fazendo com que surgisse algo que tem uma base africana, mas que é muito diferente, porque lá eles podem se dizer Zulus da África do Sul. Aqui, nós sabemos que somos pretos, cariocas ou baianos, ou do Amazonas, mas de que parte de África são nossos tataravós. Como teremos esse laço de ancestralidade? Porque a nossa história acaba no porto. Porque, a partir dessa chegada aqui, os nossos nomes foram modificados, tiraram os nossos nomes ligados à nossa ancestralidade. E como viemos de diferentes lugares, fomos, inclusive, separados de diferentes nações. Então, quando alguém diz que é afrodescendente de onde? Quando alguém diz que é o eurodescendente, sabe dizer se é da Itália, se é da França, se é da Inglaterra, se é da Suíça, de que cantão veio. E nós aqui reconstruímos uma identidade a partir dessa visão de que, se somos todos diversos e somos todos de base africana, nós temos algo em comum: a tonalidade da nossa pele, o sentimento de haver um Deus superior, o do Mare, que controla todos nós, de sermos energias da natureza, e mesmo tendo línguas diferentes e sendo de países diferentes, nós temos algo em comum. Tivemos problemas de sermos todos escravizados. E isso nos dá uma riqueza cultural, uma riqueza rítmica, uma riqueza de experiência de vida
que faz com que nós tenhamos chegado a entender que a comunidade preta tem 10.000 anos de experiência e que aqui se conjuga com as tradições do que já viviam aqui antes da chegada dos europeus, os indígenas, e que nós vamos, então, ter um entrelaçamento de culturas, as diferentes culturas africanas, com as diferentes culturas indígenas e com as diferentes culturas europeias. Mas nós conseguimos criar uma cara própria, conseguimos reconstruir, inclusive, uma filosofia de vida e um sentido de coletivo, o que representa cada comunidade terreiro significa um grupo de pessoas que vive num determinado território e que se respeita como irmão, já que nos tiraram as nossas famílias, nós criamos a nossa família. Somos irmãos de santo, somos irmãos por sermos do mesmo orixá. Já que tiraram o nosso nome de família, nós vamos buscar, na tradição de onde viemos, o nosso nome de origem, a nossa digina. Então, cada comunidade terreiro tem um processo profundo de ancestralidade, de memória, de cultura, de sabedoria, e faz com que nós encontremos a nossa dignidade de seres humanos. Não somos coisas, como os europeus quiseram fazer. E a grande dificuldade é justamente lidar com essa herança que fica muito profunda em cada um de nós, quando dizem, somos descendentes de escravos. Não somos descendentes de escravos. Nós fomos escravizados durante 400 anos, com povos que têm uma história com mais de 10.000 anos, que têm uma cultura e um saber que precisa ser conhecido, e isso, inclusive, nos foi negado. Se não tivéssemos a preservação da memória nas comunidades terreiro, nunca iríamos saber das diversas possibilidades de sermos pretos brasileiros, ou bantus, ou jejes, ou quetos, provenientes da Nigéria, do Benin, ou de qualquer outro país africano, e sendo banto, podemos ser de Angola, podemos ser do Congo, podemos ser de Cabo Verde, mas temos reis, rainhas, pensadores, filósofos, artistas, temos musicalidades diversas, e temos os nossos orixás, e uma visão de que somos energias da natureza. Eu não sei como podemos agradecer aos sacerdotes e a toda a nossa ancestralidade que trouxe para nós um pouco da beleza da nossa história, da nossa luta, e que vem resistindo há mais de 500 anos nesse país e reconstruindo e chegando aos nossos princípios, no sentido de nos ver como ar, água, terra e fogo, como movimento, e no sentido de que, através da nossa ancestralidade, fazemos um encontro do ontem com o hoje, preservando o amanhã. E, nesse sentido, eu quero agradecer ao Batucaxé essa oportunidade, inclusive, da gente poder dizer que as mulheres nas comunidades terreiro tiveram um papel importantíssimo, porque no Haiti, no século XVIII, os sacerdotes provenientes do Daomé, do grupo Jeje, promoveram uma revolta e uma rebelião que mexeu com toda a Europa e com todas as Américas, fazendo com que, pela primeira vez, um grupo de ex-escravizados, de índios e de fugitivos conseguiu derrotar o maior exército da época, que era o exército de Napoleão, e declarar o Haiti uma nação preta, livre e absolutamente independente da tutela da França, da Inglaterra ou de qualquer outro país europeu. Isso teve repercussões incríveis em todas as Américas e
na Europa, mas também teve um processo de perseguição incrível a todos os sacerdotes e a todos os homens que lideravam as comunidades pretas. A partir daí, as mulheres que, em África, apoiavam os sacerdotes, mas não eram sacerdotisas, ficaram responsáveis pela manutenção e pelo desenvolvimento da religiosidade africana. Muitas consultas e muitas viagens foram feitas. Quando a gente estuda Obabi, sabe que ela volta à Nigéria e vai buscar Bamboche. A gente sabe que Ifá sempre foi jogado pelos homens, que as mulheres passaram a ter um papel de manutenção dessas tradições em função da perseguição feita a todos os homens. Mas é preciso, hoje, que nós possamos valorizar essas mulheres e, inclusive, trabalhar dentro das nossas comunidades a importância da manutenção das nossas tradições que vieram de África, das pessoas que têm pele preta, porque sabemos que a tonalidade da pele tem implicações numa aceitação maior ou menor dentro das comunidades e até dentro das comunidades terreiro. E até que ponto não fica internalizada nas pessoas que têm as peles mais claras um sentido de superioridade em relação às pessoas que têm a pele mais escura? Será que isso funciona neutramente dentro de uma comunidade terreiro? As pessoas que estão na comunidade terreiro são provenientes de um país profundamente racista, profundamente elitista, profundamente discriminatório em relação à cor da pele. E no momento em que a gente discute se as mulheres negras no axé são olhadas da mesma maneira que as não negras no axé, ou se os pais de santo no axé têm dificuldades em função de tonalidade de pele, isso tem que ser analisado em função de todas as coisas que foram colocadas dentro da sociedade em que vivemos. Hoje, estamos num momento político de maior alívio em relação a uma perseguição à comunidade preta e a todas as suas manifestações culturais. Eu espero que, nesses próximos 4 anos, nós possamos discutir, trabalhar e entender que não é fácil lidar com todas as diferenças, que toda e qualquer pessoa pode participar de uma comunidade terreiro, mas que temos muito que caminhar ainda para que todos possam se olhar como iguais, como tendo a mesma maneira e importância dentro de qualquer tradição, e que as mulheres de axé têm, sim, que lutar para que possam ser vistas, entendidas e olhadas como aquelas que colaboram também com os sacerdotes de axé, e que possamos sempre beber na nossa fonte, sem esquecer que a história das mulheres das Américas é diferente da história dos africanos. Nós construímos algo que não existia, o candomblé não existia lá. Ele é uma recriação aqui da nossa africanidade, da nossa maneira de ser e de estar no mundo. É algo muito mais do que um culto, é uma verdadeira filosofia, é uma maneira de ser, de viver, de olhar o mundo e, inclusive, de se preocupar para que todos possam estar juntos, se respeitando, se aceitando e se vendo como diversidade. É aquela sensação que a gente tem depois de ouvir Helena Teodoro, né? É aquele suspiro. Muito obrigada, Helena Teodoro, por todas as suas contribuições, a sua visão de mundo realmente sempre nos fortalece. Então, assim, a gente só tem que agradecer a sua existência. E os 80 anos, né, meus amores? Porque Helena Teodoro vai fazer 80 anos esse ano. Vamos respeitar os 80 anos
de doutora Helena Teodoro, né? E agora, continuando, nós vamos chamar a nossa querida, né, que ela é incansável para manter a história do nosso Batucaxé vivo, né? Ela não para nem um instante, gente, vocês não têm noção do que ela faz, do que ela passa para dar conta do Batucaxé. Mas antes, eu queria mostrar uma coisinha, porque como eu falei inicialmente, eu sou pedagoga e mestra em patrimônio, cultura e sociedade. É quando as pessoas perguntam, e o Kiko? O que significa isso, né? Patrimônio, cultura, sociedade. Patrimônio, cultura e sociedade é um lugar que está muito relacionado à memória, né? E é um lugar que, normalmente, tanto se a gente pegar os nomes das ruas, os nomes dos hospitais, das escolas, são os nomes das pessoas. E aí eu queria aproveitar, mostrar, vamos lá, Tainá? Há um mês a gente recebeu a notícia de uma placa com o nome da avó da Deni Moura. A rua. E aí a gente vê, natural do Rio de Janeiro, foi uma das primeiras moradoras do entorno dessa rua. Isso é um projeto de memória, e aí eu quero aproveitar para parabenizar a Deni Moura por esse... Isso aí eu falo, gente, que lindo, né? E convidar a Deni Moura para vir conversar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Deni. Deni? Aquela tipo, tá um temporal, a gente não sabe o retorno. Deni, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Vocês estão me vendo, gente? Peraí. Habilita a câmera. Só o seu nome, estamos te ouvindo. A gente está te ouvindo. Habilita a câmera. Ela ficou nervosa com a homenagem, gente. Ela não esperava. Cadê? Aê, nossa rainha! Gente, boa noite a todos e todas e todos. Bênção de todos. Realmente eu pedi que eu não queria aparecer, né? Mas eu tenho que agradecer, sim. Eu preciso agradecer mais esse feito, eu preciso agradecer a oportunidade que eu tenho de estar junto com pessoas que é só, sabe, é só acolhimento no meu caminho, é só aprendizado, é só coisas boas. O Batucaxé me trouxe muitas coisas boas, né? Então, hoje é mais um caminhar, é mais uma proposta que a gente está aí para, se tudo der certo, dar continuidade, eu acredito que dê. A gente está aí, como a Jana, a Et, sabe, a gente está no 7. O 7 é a nossa história, né? Hoje a live, por coincidência, a gente não sabe, mas também foi no 7. Então, eu quero muito agradecer os ancestrais, eu quero agradecer ao Ilu, né, esse grande ancestral que me proporcionou e nos proporcionou a estar junto, que eu aprendi que é isso, que o tambor ele chama, ele acolhe, ele cura, né, e ele nos junta. Então, é só agradecimento a todos vocês que estão nos dando a oportunidade de estarem juntos hoje com a gente aqui do Batucaxé, mas com toda a população de dentro e fora do Brasil. Agradecer a todos, agradecer ao Baba Elias, sim, que é uma pessoa que está sempre me acolhendo, me incentivando e me orientando sobre o Batucaxé. Na realidade, o Batucaxé surgiu de uma ideia minha com uma outra pessoa que não está presente, que é o Marcelo, porém, eu tenho vários colaboradores, e todas essas pessoas que estão na equipe, elas são também pessoas que fazem do Batucaxé história. Eu acho que o Batucaxé está fazendo história, então eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Obrigada a Jana por citar a minha avó. A minha avó realmente, para mim, é uma referência de pessoa, de ser humano, e eu tento ser um pouquinho. Eu digo que se eu conseguir absorver um pouquinho do que ela foi para a comunidade dela, no tempo dela, eu vou estar muito feliz. Eu juro que eu tento, eu tento. Muito obrigada mesmo a todos. É isso, parabéns por tudo, minha querida guerreira, parabéns mesmo. E agora, dando continuidade, chegamos mais um momento, porque todos os momentos são ilustres, tá, meus amores? A gente está aqui, a gente está em fartura, a gente está só pessoas maravilhosas nessa nossa live. Chamamos agora o Prince Babalola Ifalequia Detunji Ilobu Osun, State Nigéria.
O príncipe Babalola Ifaleke Atetungim, da família governante Ayedum, do complexo de Olobum, estado de Oxum, nasceu em 22 de agosto de 1990. Ele foi educado na escola primária de Santa Teresa e, respeitosamente, na St. Paul's Grammar School em Lobo. O jovem Ifaleke iniciou sua carreira tradicional sobre o Ifá e os outros orixás aos 5 anos de idade sob seu pai e, depois de alguns anos, formou-se como orador de Ifá com uma curta cerimônia que acompanhou a formatura. Quando ele descobriu que o conhecimento de Ifá e suas tradições podem não ser conhecido pelas elites e pelos instruídos, decide prosseguir para a instituição de ensino superior para que o Ifá e suas tradições fossem renomeadas. Começou a estudar História e Estudos Internacionais na Universidade Federal de Ilorin, Kiowa State, na Nigéria. Seu pai e seu mentor, chefe Babalola Ifatogun, é um super babalaô nacional que deu palestras em todo o mundo durante a sua vida. O jovem Ifaleke é uma alma viva controlada por seu pai morto. Seja bem-vindo, príncipe. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Ifaleke. Antes de começar a explicação sobre o tópico que eu quero explicar hoje, eu quero fazer em Juba primeiro, porque eu sou nigeriano babalawo. E antes de começarmos qualquer, precisamos fazer em Juba, que é saudação. Badirão mume, a Juba odorão. Adiba fún àdàbà tuṣu lórí káwọn ìjàgbẹ lọ lè yé sí rírò ń tènìyàn ṣíṣe ntọ́lá Elédùmarè ọba. Adiba fún ìjàgbẹ tó ń lo oko àlérò lọ́dún a ní rírò ń tènìyàn ṣíṣe Elédùmarè ọba. Ẹ sì odò Ifá é para lo fácil de Olodumare, que cria todos humanos. Eu disse, meu nome é Ifaleke, eu sou babalawo, eu sou nigeriano. Me desculpe todos, porque não sou brasileiro, pode ser você não me entender bem. Por isso que eu falo para você conseguir entender a importância da mensagem que eu quero passar para todos nós hoje. Eu quero falar sobre discriminação dentro da religiosa, humanos e tudo. Deixa eu falar sobre Ifá primeiro. É verdade, eu sou história internacional, é isso que eu estudei em faculdade. Ifá é orixá de todo mundo. Não é só para a África, não é só para a Nigéria. Deixa eu perguntar uma coisa. O que é Ifá? Porque todo mundo vai falar, Ifá é isso, Ifá é outra. Ifá não é humano como a gente. Ifá é a palavra dentro, palavra de Olodumare. É só Orunmila, é orixá que entende a mensagem de Olodumare. Por isso que algumas pessoas não sabem a diferença dentro Orunmila e Ifá. E deixa eu falar uma coisa outra. Todo religioso, pode ser você é cristão, muçulmano, qualquer religiosa que você é, todo religioso tirar dentro de Ifá. Porque Ifá é a palavra de Olodumare. Por isso que
antes de a gente fazer qualquer coisa, precisamos louvar-se de Olodumare primeiro, porque Olodumare é muito grande, que nenhum não pode ver depois ele. Abre caminho para todos nós. E muito obrigado para a gente me aceitar para ser membro dentro do grupo hoje. Achei. Muito obrigada, Príncipe. Sempre bom reforçar que a sua presença aqui, né, nos aproxima cada vez mais do nosso continente africano, porque o continente africano é formado por mais de 50 países, né? E a escola, ela normalmente ensina a África como se fosse um lugar só. E o senhor vem nos mostrando que existe essa amplitude. Agradecemos imensamente a sua presença, tá bom? Vamos continuando aqui, né? Agora convidando o nosso Pejigan Frade, Ogé Tunde, formado e pós-graduado em Direito Criminal pela Universidade Geraldo de Biase, perito forense, formado da AIC, Agência de Inteligência Civil, iniciou seus estudos religiosos em 2000, passando pelo cristianismo. Em 2010, ingressou na Ordem Ocultista Estrela da Serpente, onde aprendeu a arte da magia cerimonial. Em 2015, passou pela Umbanda, sendo iniciado em 2016 em Quimbanda. Logo mais, com o intuito de conhecer mais profundamente as religiões de matrizes africanas, iniciou no Candomblé, onde galgou o posto de Pejigan. Anos à frente, passou a integrar o Ixexilagibá, desculpe se eu errar, tá, gente? Iniciando em Ifá e, em seguida, no culto a Egungun, onde tem o posto de Ogé, dentro do Ilê Axé Vodum Nibaim, com o subtema A Resistência do Povo Negro através da Quimbanda. Convidamos o nosso palestrante, Pejigan Frade. Isso. Seja bem-vindo. Saudações a todos, tá? Saudações ao Olodumare, saudações ao dono do dia, saudações ao dono da noite, saudações a meu Oluo Babá Elias Garcia, saudações Ifalequê, saudações a todas as mulheres, saudações a todos os convidados, tá? A Quimbanda, na verdade, ela é um culto, ela é uma prática, né? Ela não é um culto. E ela é uma prática que ela é de resistência, né? A Quimbanda, como muitos aí não sabem, mas a Quimbanda ela vem desde o século XIV, né? Ali nas missões ali de Portugal, ali no Reino do Congo, e ela é de origem banto, tá? Lá de Angola. A palavra Quimbanda, ela significa curador, tá? Aquele que tem o dom da cura, entendeu? E é um culto à nossa ancestralidade, que sofreu muito para estar chegando até os dias de hoje. E a Quimbanda, ela é uma prática que ela sofre muitos preconceitos até os dias de hoje. A Quimbanda, ela é mal interpretada. As pessoas acham que Quimbanda às vezes é para fazer o mal, mas Quimbanda, na verdade, ela é para a cura. E esses escravos trouxeram a Quimbanda para dentro do Brasil ali no século XVIII, e eles sofreram muita influência, né, do catolicismo, que tentavam pegar os escravos e convertê-los. E os praticantes de Quimbanda, eles sempre gostavam ali da magia, tudo para eles, eles veem tudo como animismo, né? Tudo para eles é mágica. E nas missões, quando chegavam os navios negreiros, a Quimbanda, a partir do momento que os negros pisaram no Brasil, a Quimbanda passou a existir. Entendeu? E quando eles chegavam, dentro dos navios existiam os padres da Igreja Católica, do cristianismo. E eles tentavam, de qualquer forma, convertê-los,
porque eles eram escravizados, eles eram maltratados, eles eram capturados. E qual que é a forma que eles tentavam converter esses curadores vindo da África? Eles diziam assim, Jesus andou pelas águas. Jesus, ele pegava barro, cuspia no barro, passava no olho do cego e o cego era curado. Jesus ressuscitava. Então, os quimbandas ficavam encantados. Porém, essa máscara caiu quando chegaram no Brasil. Chegaram no Brasil e eles foram tentar as suas práticas religiosas ali da África e foram proibidos. Aí começou-se a resistência. Tá? Eu estou falando sobre isso porque a quimbanda é uma prática de resistência desde lá do passado. E essa resistência, eles tinham que fugir, porque eles não se dobravam, não se curvavam às ordens ali dos grandes senhores do engenho. Então, eles tinham que fugir. E para onde que esses escravos, homens, mulheres, fugiam? Eles fugiam para as tribos indígenas, tá? E lá eles encontravam os pajés. E os pajés tinham também a magia, que seria a pagelança. Então, eles começaram a se juntar e montar um culto ligado totalmente aos ancestrais. Então, a quimbanda cultua a ancestralidade. A quimbanda também existe uma grande influência das bruxas, né? Porque a gente tem ali no século, se eu não me engano, 18, né? Não, 16, né? Que teve ali a queima às bruxas, né? Deixa eu ver aqui, foi lá no Santo Ofício, né? Século 16, que as bruxas que vieram também, que foram as mulheres que tiveram pulso, as mulheres que lutaram junto com os escravos. Elas também fugiam, não aceitavam, e também foram para as tribos indígenas. Então, os índios eles têm um papel muito importante dentro aí da continuação do culto da quimbanda. Então, a quimbanda foi a junção dos escravos, das bruxas e dos índios, e começaram a fazer o culto à ancestralidade, o culto aos ancestrais, o culto aos negros que foram escravizados no passado, o culto aí aos pretos velhos, e hoje é um culto dedicado exclusivamente ali aos pretos velhos quimbandeiros, aos Exus e às pombagiras. São pessoas que lutaram para que tudo isso acontecesse e estivesse hoje nessa prática a ancestralidade, totalmente ligado à ancestralidade. Então, quimbanda ela é a resistência dos negros, das mulheres e dos índios. E estamos até hoje. Eu agradeço aí muito a oportunidade, são poucas oportunidades que a gente tem de falar de quimbanda, o tempo é curto, o assunto é bem grande. É muito, muito legal também saber que hoje é dia 7, né? Porque 7 é o número aí da quimbanda, né? Porque a quimbanda trabalha com 7 reinos, mas isso fica para outra hora. Eu agradeço muito aí a participação. Muito obrigado. Ai, que maravilha! Cada palestrante um suspiro, né, meus amores? É isso, porque são tantas informações que muitas vezes nós não temos quase nenhum lugar para aprender, e a gente está aqui numa live. Lógico que cada tema tem uma amplitude que merece mais destaque, mas essa possibilidade da gente perceber que a nossa religiosidade brasileira ela é muito vasta, ela é muito ampla, né? E complexa. Então, assim, mais uma vez agradeço a sua presença, a sua participação, trazendo esse tema que eu assim, eu vou fazer até um coraçãozinho assim, que eu amo de paixão, né? E respeitando hoje, que é dia 7, não é isso? Bem, agora vamos convidar, né? E vamos encaminhando já para o término da nossa live, e nós vamos fechar com a nossa querida, porque aqui a live, gente, tem um monte de mulher de Oiá, tá? Vou logo avisando, tem muito Oiá aqui na live, acho que por isso está chovendo, que aí falou, aquela Oiá, um monte de Oiá, e está todo mundo aqui, a gente está desesperada com medo da live cair, porque está todo mundo faltando luz em vários lugares, enfim. A gente está aqui agora, e nós vamos chamar
Só um minutinho. É a senhora Silvana, que é mestranda em História da África, e ela entrou aqui lindamente com o nome de Oyabumi. Seja bem-vinda, minha querida. O microfone, habilita o microfone, por favor. Isso, obrigada. Acho que foi. Saudações ancestrais, né? Como já foi dito, o Oyabumi, acredito que faz parte aí do processo de reedição, né? Dos nomes que nos foram atribuídos pelo processo de colonização, e a partir da pedagogia existe um entendimento que hoje é um exercício contínuo, né? De recuperar alguns elementos que fazem parte daquilo que nos define enquanto pessoa no mundo, né? E ouvir todas as falas, né, atentamente, e com certeza esse momento seria um momento onde nós teríamos muito para poder efetivar essas trocas, né? Aqui no município de Itaguaí, no Rio de Janeiro, também está chovendo bastante, mas eu quero iniciar, né, agradecendo ao Babá Elias Garcia, né, pela construção desse espaço de troca. Conversando com o Babá, né, eu disse para ele que acredito que essa iniciativa de construir um espaço de fala e colocar esse espaço de fala permeado dessas muitas mulheres, né, que trazem ancestralidade dentro de si, se constitui um ato antirracista. A live ela está trazendo aí conceitos e preconceitos. Somos todos iguais? É uma pergunta que fica reverberando no imaginário da sociedade brasileira, e essa reverberação ela gera em alguns atores sociais o entendimento, a sensibilidade de afirmar que somos todos iguais. Mas quando a gente vai fazer análise dos conceitos e dos preconceitos estabelecidos, a gente vai chegar ao entendimento de que não somos todos iguais. E essa não igualdade, ela se dá através de um projeto político. A construção do Brasil, né, ela não foi uma construção onde um povo, né, a partir de uma identidade conformada, fora constituído. Mas todos nós sabemos que a construção do Brasil ela foi uma construção ancorada em um projeto político. E esse projeto político brasileiro ele se dá a partir, ou sobretudo, da ideia da democracia racial ou da mestiçagem. É sempre necessário a gente lembrar o trânsito transatlântico e pensar o continente africano enquanto esse fornecedor dessa cultura que conforma a cultura afro-brasileira, mas existem alguns conceitos que acredito que são importantes para nos pensar e nos compreender enquanto um povo. E da relação com o continente africano, essa construção do Brasil ela não se deu a partir do princípio da alteridade. E essa alteridade ela não foi possível porque quando os povos africanos foram dizimados a partir do processo do Holocausto, da escravização, reconhecido inclusive pelos direitos humanos e pela própria ONU, ela se deu a partir de um exercício que gerou, né, um crime de lesa humanidade, e esse crime de lesa humanidade está configurado em todos os atos de morte, e que, na nossa percepção, um ato de derramamento de axé, porque nós entendemos que, na nossa perspectiva, aquilo que nos constitui, o sangue, por exemplo, ele faz parte de axé. E quando a gente cria uma interface em pensar os povos africanos no século XVI, quando foram expropriados do seu território e que tiveram seu sangue derramado, a partir dos montes de milhões que foram sepultados em mar aberto,
a gente vai olhar e vai ver que ainda hoje, no século XXI, o derramamento de axé ele permanece, né? A partir das chacinas que acontecem, a partir de todos os processos de negação da nossa humanidade. Mas, de uma forma mais direta, pensando essa noção de pessoa africana, quando nós vamos nos entender dentro do território brasileiro, e eu, a partir da pedagogia, vou fazer análise de que, em muito ainda, o território brasileiro não nos permite, ou não tem nos permitido, nos pensar enquanto um povo. Porque o que define um povo são os códigos e símbolos culturais que esses seres humanos trazem. E, na relação com o Brasil, a gente tem sempre uma relação de sobreposição. Se nós formos pensar os povos africanos de onde nós somos matriz, a grande maioria do povo fala a mesma língua que os define. No caso do Brasil, por exemplo, nós somos africanos na diáspora, mas falamos português, sendo que quem fala português é de Portugal. Então, existe aí uma relação de sobreposição nesse ser que forma esse dito caldeirão cultural no Brasil, e essa determinação ela parte da relação, né, hierarquizada que o continente europeu sempre direcionou aos povos africanos dentro desse território. E esses povos eles foram totalmente esvaziados da sua existência. E esse processo de esvaziamento, né, esse processo de desumanização, ele não pode ser esquecido, né, no sentido de que é preciso recuperar as narrativas. A Conceição Evaristo, que é uma autora que eu gosto muito, ela vai falar sobre como nós narramos as nossas histórias. E é um grande exemplo de uma mulher preta na sociedade brasileira que, por muito tempo, né, já vinha aí na sua trajetória enquanto uma intelectual negra, mas que foi sempre silenciada a trazer e a contar a sua própria história. A grande pergunta que hoje eu me faço, enquanto uma mulher ancestral, uma mulher preta africana na diáspora, é nos questionar aquilo que nos compõe e entender quem construiu as narrativas acerca de nós. O pai Alainaldo de Aganju, ele acabou de colocar no chat que candomblé é muito mais do que religião, ou que candomblé não é puramente religião. Na minha compreensão, candomblé é um sistema religioso de um determinado grupo que se organizou ali no século XVIII, a exemplo dos iorubás. Mas o próprio Vivaldo da Costa Lima, que é um intelectual baiano, quando ele vai fazer a análise dos primeiros territórios organizados, ele não identifica e ele não determina que aquele lugar seja um terreiro de candomblé, como o Estado brasileiro nos reconhece, mas muito mais uma articulação política de estadistas africanos que, naquela altura, ainda permeados pelo contexto de escravização, já se articulava dentro do território do Brasil, na região da Bahia. Então, acredito que essas reflexões elas são sempre importantes, e esse espaço de fala que está sendo construído é um espaço de fala onde a gente precisa sempre questionar quem construiu as narrativas acerca daquilo que hoje vai versar sobre o povo negro ou o povo africano dentro do território brasileiro. Todos nós sabemos que os espaços de construção de conhecimento, ele não foi espaço dado aos corpos africanos na diáspora. E quem sempre narrou as nossas histórias foram a branquitude desse Estado. Podemos aqui citar diversos nomes, mas vou me prender só a um, que é o Pierre Verger. O Pierre Verger, quando ele vai à Nigéria fazer o processo antropológico, que é uma categoria analítica utilizada pela universidade, ele vai dizer do seu processo de experiência e observação dentro do continente africano, por 17 anos, que o que ele via configurava-se no que hoje nós temos um processo que, por vezes, vai perpassar pelo ideal da folclorização. E aí fico pensando em algumas falas que a professora Helena Teodoro trouxe aqui,
quando a gente vai refletir aquilo que significa uma identidade de povo, né? E essa identidade de povo, ela não pode perpassar pelo processo do folclore. A nossa identidade de povo, ela não pode perpassar pelo processo religioso, acredito, porque, como o dicionário bem define, religião quer dizer reconectar a Deus. E aí a grande pergunta que fica é para antes do século XVI, quando o mundo árabe ele envolve o continente africano e passa pelo processo de islamismo, que hoje é uma das maiores religiões dentro do continente africano. De que Deus é que nós estamos falando? E acredito que essas reflexões elas são importantes, porque o Deus do mundo árabe não é o mesmo Deus da Europa. E o Deus da Europa, que diz que somos todos iguais, que vai partir dos princípios do acordo feito a partir da França, igualdade, fraternidade, não representa aquilo que nós somos. Hoje, acredito que deva ser um exercício contínuo, fazer o processo de recuperação da identidade perdida pela negação do corpo africano na diáspora no século XIX. O Brasil, do pós-abolição, no dia 14 de maio, quando é dito o processo de libertação dos escravizados, e que a história vai narrar que foi a princesa Isabel que o fez, essa história foi contada por outros e não por nós, porque os nossos antepassados, quando vão transmitir a partir da oralidade, vai entender, e hoje é notório a partir do cenário brasileiro, que não houve um processo de libertação dos escravizados, porque esse processo de escravização ele não se deu somente no corpo, mas esse processo de escravização também se deu na capacidade de entendimento da nossa própria história. E aí, quando nós olhamos para a sociedade brasileira, que é uma sociedade mestiça, sim, a partir desse processo da dita democracia racial, a grande maioria dos brasileiros estão aí permeando outras diversas religiões, inclusive esta que nós chamamos de candomblé, ou outras religiões que são de matrizes africanas nos diferentes territórios brasileiros. Mas a grande questão é entender de que forma esses corpos africanos na diáspora têm dialogado com seu sistema religioso ou com outras religiões, mas também como esses africanos na diáspora brasileira se entendem enquanto noção de pessoa. O que pensam sobre si, qual a língua falada, qual a cultura, qual o modo de vida, do que se alimenta, porque esses elementos é quem constitui a noção de povo. E se formos analisar de forma enfática, a gente vai perceber que os negros no Brasil, ou seja, os africanos na diáspora brasileira, eles não têm até então um processo que verse sobre essa identidade de povo. O que nós temos são apêndices dentro da Constituição Brasileira Federal. Apêndices como a Lei 10.639 de 2003, que esse ano completa 20 anos, mas que, de forma prática, a grande maioria das escolas brasileiras, até então, não tem feito cumprir esse processo. E quando o fazem no dia 20 de novembro. E quando o fazem no dia do Saci Pererê. E quando o fazem no dia 13 de maio. E essas construções que vão pontuar marcadores pequenos da história são narrativas da branquitude. O nosso povo tem uma história, o nosso povo tem um legado, o nosso povo tem uma capacidade de organização social que foi destituída pela relação hierárquica construída pela Europa. Quando a gente vai pensar o professor Boaventura de Souza e que a gente vai pensar a construção das relações sul-sul, é preciso entender que essas narrativas elas precisam vir de outro lugar. E esses outros lugares, eles são constituídos do lugar de fala. E o lugar de fala é a capacidade, no meu entendimento, de que é preciso entender que existem outras narrativas que vão possibilitar a reconstrução da nossa história. Mas ainda pensando no século XIX, do dia 14 de maio, quando nós olhamos para os indivíduos negros, para os indivíduos pretos, para os indivíduos que compõem as ditas minorias sociais, que no Brasil tenta se respaldar pela diferença de classe, né? Mas que quando a gente vai analisar, essa diferença não está somente na classe, porque quando qualquer corpo preto, quando qualquer corpo negro, ele vai transitar, inclusive dentro dos espaços
de terreiro ou dos diversos sistemas religiosos, a gente vai perceber que ele pode ter o poder aquisitivo que for. As relações, elas são tangenciadas a partir de um outro lugar. Do dia 14 de maio, o Brasil, a partir do Brasil República, ele traz o mito da democracia racial, que é pensar essa relação de mestiçagem e constitui a partir do censo demográfico do século XIX, dizendo que nós convivíamos pacificamente ou passivamente. Acredito mais no passivamente do que no pacificamente. Mas a gente não pode deixar de refletir que essas relações passivas, elas foram constituídas a partir da relação instituída pela Europa sobre o Estado brasileiro. A grande questão é que dessa relação aos povos inseridos dentro do Estado brasileiro, a saber os italianos, a saber os japoneses, a saber os chineses, eles foram colocados em um lugar onde aquilo que é mais importante para um povo, terra, lhes foram dados. Das narrativas dos povos africanos na diáspora brasileira no século XIX. O que se tem é a entrega à sua própria sorte, pés descalços no chão. As comunidades tradicionais de matriz africana no Brasil, elas se configuraram como um importante elemento de resistência, é verdade, assim como as comunidades quilombolas. A grande questão que acredito que é preciso refletir sobre essa relação de somos todos iguais, quais são as políticas públicas que são direcionadas para este? Qual é o processo de identidade e de autoidentificação para estes povos? Se a gente pensar que agora, em 2023, a partir do governo lulista, ele ao entrar no processo, determina a transformação da lei de injúria racial em racismo, isso é uma afirmação de que nós somos iguais e que o racismo está perpetrado na sociedade brasileira. E acredito que as narrativas acerca da história e da historicidade de todos nós, elas precisam estar em constante desconstrução dos processos, para que a gente possa, de fato, ter a compreensão real daquilo que nos define a partir de uma relação de povo. Eu posso, para encaminhar minha fala para o final, refletir o próprio processo do capitalismo, quando vai versar, a partir do acesso a bens de consumo, a ideia do consumismo, por exemplo, na cabeça das famílias negras que estão conformando os territórios afroperiféricos. Essa relação é uma relação que ela não está superada, porque a ideia do consumismo é uma ideia que advém da Europa. Então, em todos os processos, quando a gente vai pensar todos os processos políticos que se deram e que se dão no Brasil, não existe uma plena recuperação da noção de povo para aqueles que constituem aqueles que são chamados africanos na diáspora ou negro brasileiro. Então, acredito que é preciso sempre estar refletindo e chegando à compreensão de que esses conceitos eles são perpetrados a partir do preconceito, mas não é um preconceito onde ele é trazido de uma relação pessoal, onde o meu amigo branco ele vai deferir uma palavra racista comigo. Isso é um projeto de Brasil, e eles combinaram, de fato, que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de resistir, de permanecer vivos. Agora, acredito que esse processo de continuar vivos, a partir das comunidades tradicionais de matriz africana, a partir das comunidades quilombolas, a partir dos territórios afroperiféricos, eles precisam ganhar outras narrativas, narrativas embasadas a partir de outros atores, que não a branquitude desse Estado que continua falando e contando as nossas histórias. Mas nós seguiremos, como diz a Conceição Evaristo, contando as nossas narrativas para, de fato, incomodar a branquitude desse Estado que dizimaram os corpos africanos na diáspora desde o século XVI e continuam até o século XXI. E isso independe de projeto político ou do atual projeto político que está dado no cenário brasileiro, porque não nos reconhece como povo, mas como qualquer outra coisa, folclore, religião e tudo que formos conceber. Mas, como povo, estamos distante de sermos reconhecidos. Acredito que sejam essas as minhas contribuições. Gratidão pelo espaço de troca. Babá Elias Garcia, sempre no meu coração, e sempre tenho dito para ele,
né? Na minha percepção, é um homem que está para além de dizer que não é racista. Na minha percepção, é um antirracista que tem construído espaços de desconstrução das narrativas que imperam no Estado brasileiro. Auri. Auri, maravilhosa. Ai. Sim. Não sei por que a identificação, né, Helena? Imagina, Oh, meu né, Deus, gente? que mulher maravilhosa, né? E aí, mediante a toda essa explanação, né, de Oyabumi, adoro falar Oyabumi, eu só quero consertar que eu não falei na apresentação dela. A Ekede Silvana Santana, ela é coordenadora de projetos na comunidade tradicional de matriz africana Ilê Oxum Apará, mestranda em História da África pela UFRB. Eu fui correndo buscar o UFRB, né? Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Então, vamos respeitar, né, toda essa explanação, né, da nossa querida Ekede. Maravilhosa, estou toda arrepiada. Que mulher maravilhosa é essa? Vamos reconstruir essa história política desse país pelas nossas vozes. Exatamente, Helena. E aí, a gente está caminhando para o final, enfim, nós temos a nossa família, né? Famílias de vários grupos, né? da nossa religiosidade no Facebook, fazendo pergunta, fazendo comentário, todo mundo muito feliz com esse encontro que está sendo feito pelo Batucaxé, aqui, né? Esse encontro de várias cabeças pensantes sobre vários assuntos. E aí tem algumas coisinhas que eu quero passar aqui para vocês, que o Alá Cardoso, ele diz, Helena, a professora Helena Teodoro, explicando brilhantemente a cosmovisão existente nas comunidades de terreiro. Somos diversos e divinos. Enfim, ele está elogiando a senhora na live, e ele está elogiando todos os nossos palestrantes, inclusive, e ele vem com uma pergunta, que jogaram aqui para mim, vamos lá, que é a pergunta para o Pejigan Frade. E aí ele fala, Pejigan Frade nos ajudando a compreender a Quimbanda. Muito bom. O senhor poderia trazer à tona as principais entidades desse culto? E aí a outra pergunta, há diferenças entre Quimbanda e Quimbanda com K e M, e Quimbanda com Q-U-I-M, as iniciais, certo? E aí a gente já vai encaminhando, né? E essa resposta a gente vai fazendo nas considerações finais, que cada palestrante terá 3 minutos, né, para falar, inclusive, dessa nossa experiência de hoje. Então, eu encaminho para vocês, para a gente finalizar, né? Que a gente já começou com chave de ouro, né? A gente vai finalizar com ouro, diamante, com tudo que a gente tem de melhor, que é a nossa religiosidade. E começamos com Babá Oxum, do Brasil, padrinho do evento, por gentileza. Agradeço ser brasileira e poder contribuir com a formação da nossa cultura, da nossa história e da nossa religiosidade. Esse intercâmbio que por hora se começa, que eu rogo ao Olodumare e ao Oxum, onde está lá fora, que ela nos abençoe por essas águas que caem no Rio de Janeiro, se tornem grandiosas, e possamos levar ao coração de cada um o esclarecimento, o reconhecimento e a valorização da nossa própria. O que eu tenho no dia de hoje é a gratidão, e tem uma palavra que a minha mestra, Helena Teodoro, ela fala que existem 2 valores. Um é o do axé e o outro do capitalismo. Nós valorizamos o nosso axé. E o nosso axé, ele seja presente em nossa vida, no dia de hoje, e seja presente também na nossa espiritualidade, que são os nossos guardiões, os nossos ancestrais, aqueles que nos deixaram esse legado, para que possamos hoje estar contribuindo nessa formação e edificação e crescimento desse próprio país.
e meu abraço fraterno, meu agradecimento, eu, Babá Oloxum, Brasil, e Paulo Aorixá Bemi. Agradeço a todos, agradeço a todos os palestrantes, a Silvana, que para mim era minha deusa encantada, mestra Helena Teodoro, Dani, a todos que também estou conhecendo no dia de hoje, Babá Ifalequeiro, me violou. Eu tenho grande gratidão e carinho. Eu faço questão sempre de estar com eles toda vez que eu posso aqui no Brasil, e quando não posso, eu também estou na Nigéria presente com eles. Obrigado, obrigado. Obrigada, Babá Elias. E agora a gente vai com a doutora Helena Teodoro, sendo citada e mencionada várias vezes. É com a senhora. É uma emoção muito grande estar participando deste encontro. Nós precisamos realmente revisar a história política do Brasil, tirar essa ideia de Princesa Isabel como redentora e valorizar os grandes heróis brasileiros, como Zumbi, Luiz de Gama e o corpo dos escravizados que foram para a Guerra do Paraguai, os voluntários da pátria. Enfim, reescrever a história desse país através do seu povo que o construiu e que fez com que ele tivesse uma cara, que é o povo preto. Eu agradeço muito a oportunidade de poder ouvir pessoas tão incríveis e estamos juntos nesse processo de reconhecimento dos diferentes povos que compõem a nação brasileira, sejam os povos quilombolas, indígenas, que fazem parte de diferentes grupamentos, os ribeirinhos, todos aqueles que resistem dentro de um sentido de que todos deveriam ter as mesmas possibilidades e oportunidades. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos a sua presença e generosidade de sempre estar conosco quando a gente chama, né? Bem, então, vamos agora chamar o príncipe Babalola Ifaleke Adetunji Ilobu Oxum, da Nigéria. É com o senhor. Muito obrigado para todos vocês. E minha cidade fica em lá francês hoje, e que do mar, todo o horizonte na terra e no céu, que acerca o nosso oração, que do mar e todo o horizonte no céu, que dá de ico, que é morte, que vai embora na nossa vida, que nenhum não morreu estupidamente, como Ivan disse. Ivan disse que ayoyogo, goma, adiva fún ọ nímìlá. Ifá lọ rè máa mú yọ̀yọ́ra òòjọ́, tá a mú yọ̀yọ́ra ọ̀rọ̀ ayọ̀ ní kó máa bá wa, ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ kan ìbáyọ̀ sal nunca fica triste. Todos nós não vai ficar triste na nossa vida. Axé. Axé. Cada palestrante um suspiro, gente, é isso. Vai ser o nosso jargão, porque que maravilha, hein? E agora, Pejigã Frade, aproveitando para fazer as considerações finais e respondendo as perguntas que foram feitas. É com o senhor. Vamos lá. A primeira pergunta foi a questão da quimbanda com K e a quimbanda com Q. A quimbanda com K vem ali da origem banto, né? Seria a tradução correta, seria quimbanda com K. Mas quando foi transliterado, né, e traduzido aí do inglês para o português, colocaram quimbanda com Q. Mas o correto, quimbanda com K, é o correto porque significa curador, tá? Agora, Exu principal, Pombagira principal, não tem na quimbanda. Vai ser... Todos são principais para a gente, todos que aparecem dentro da quimbanda de alguma linha de trabalho, ele vai trabalhar. Mas para estar falando aí, para ele ter uma ideia, vamos falar aí das 7 linhas da quimbanda, né?
que a gente tem aí como primeira linha a linha das encruzilhadas. Aí a gente pode citar aí nessa linha o Exu Tiriri, tá? Nós temos, número 2, a linha dos cruzeiros, né? Aí nós podemos citar Exu da meia-noite. Número 3, linha das matas, da macaia, né? Exu Arranca-Toco, tá? Vamos, linha da calunga pequena, que seria o cemitério, né? Exu Caveira, tá bom? Linha das almas, seria Tranca-Rua das Almas, inclusive é o meu Exu de trabalho, tá? Número 6, linha da Lira, né? A Lira, para quem não sabe, é aquela praça ali com bares, com bancos, com jogatina, com esse tipo de coisa, né? É o Exu Rei das 7 Liras, né? E a 7ª linha, que seria da Calunga Grande. A Calunga Grande é o mar, a praia, a gente pode citar aí, tem Exu do Lodo, tá bom? Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade, tá? Eu agradeço a Exu pela resistência, pela discriminação que ele sofreu, que hoje está mudando tudo isso, pela ajuda que Exu nos dá para caminhar dentro aí da linha da Quimbanda. Agradeço a Babá Egum, tá? Agradeço a oportunidade de todos, por eu estar aqui falando e dizendo um pouco aí do que é verdadeiramente a Quimbanda, tá bom? Saudação a todos, meu saravá, axé. Axé. É isso. Continuando, convidamos a nossa querida Silvana Santana para fazer as considerações finais, por favor. Deixa eu te falar. Quero inicialmente, mais uma vez, agradecer a fala do Babá Elias, e o Pai Alá colocou uma pergunta no chat, perguntando sobre o candomblé, se é religião ou cultura negra. Eu queria responder dizendo de que a Nadove, em seu livro Mulherismo Africana, ela vai trazer uma citação que diz: o Banco de Memória Ancestral, Inconsciente Coletivo, é uma coleção de experiência e sabedoria africana, ao qual é exigido um conhecimento profundo da história africana e uma aproximação negra à tradução eficiente de imagens africanas antigas no mundo de hoje. O racista de hoje tem medo, ignorante sobre a negritude dele e dela, escolhe fugir do testemunho ancestral negro. Então, no nosso entendimento, o candomblé, dentro desse processo, ele faz parte, sim, de uma memória ancestral, desse inconsciente coletivo, daquilo que os nossos antepassados, tiveram que ser obrigados a esquecer na Costa da Mina, quando dá volta da árvore do esquecimento. E eles eram obrigados a dizer que iam esquecer. Mas nós entendemos que, da chegada desses povos aqui no Brasil, eles não esqueceram. Mas acredito que esse esquecimento ele não está na perspectiva daquilo que convencionou-se no Brasil chamar o candomblé de religião, mas como uma filosofia, um modo de vida pertencente ao povo negro este, que neste cenário encontra-se distante. E essa distância está exatamente pelas histórias que não foram contadas. Acredito que é extremamente importante para chegarmos à compreensão acerca daquilo que o tema desta live coloca, se somos todos iguais, é fazer o processo de recontar a história destas comunidades tradicionais constituídas e reconfiguradas dentro do Estado brasileiro. Com certeza, esse inconsciente coletivo daquilo que fora ressignificado dentro do Estado brasileiro tem muitas histórias e muitas narrativas que pode contribuir para a permanência dos africanos na diáspora, mas uma permanência confiante da sua noção de povo e de uma identidade étnica firme e que seja capaz de atuar a partir das relações étnico-raciais, uma vez que o Brasil ele não é conformado somente por africanos, somente pelos povos originários ou povos indígenas,
e pelos próprios europeus e seus descendentes. Então, tendo em vista essa relação cultural, multiculturalista que existe no Brasil, é preciso fazermos o exercício contínuo de que nós precisamos, a todo momento, fazer o exercício profundo de conhecermos a história africana para que o nosso povo consiga se reorganizar na perspectiva de povos africanos da diáspora. Gratidão, parabéns ao Batucaxé, parabéns ao Babalorixá Elias Garcia, a todos os presentes, e sigamos sempre nessas trocas, mas fazendo sempre o exercício contínuo de recontar as nossas histórias, porque o nosso problema ele não está resolvido 5 séculos depois. A mesma nos abençoe, Aurélio. Axé. Muito obrigada pela sua explanação, Oyabumi. A minha bateria está acabando, enfim. Aqui. O grupo tinha colocado a pergunta aqui no chat e eu acabei moscando, mas a senhora foi lá e catou e respondeu. Muito obrigada. E caminhamos para o final. Agradecimentos finais, né? O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estados e Cultura e Economia Criativa, através do edital Povos Tradicionais Presentes Rio de Janeiro, agradece a presença dos nossos palestrantes. Babá Oloxum do Brasil, padrinho do evento, Príncipe Babalola Ifalek Atetunji Ilobu Oxum, State Nigéria, doutora Helena Teodoro, Vejigan Frade, Silvana Santana. E esse evento ele tem a realização de dança dos tambores e vem que é de preta, e apoio arte, artesanato e sublimação personalizada. O apoio técnico, agradecer o apoio técnico da nossa querida Tainá Almeida, que é do Alafiamundo, já aproveitando para fazer já Alafiamundo, para quem não conhece, é um projeto em que eu sou produtora executiva e a gente monta o projeto chamado 60 Mais para Ouvir, que a apresentação é da doutora Helena Teodoro, e a Tainá Almeida ela é a nossa intérprete. Ela traduz do português para o inglês, é isso? Me perdi, Tainá, é isso. E agradecer também o ator Hoje Fortuna, que nos cedeu esse espaço aqui do Zoom, né? Ele é angolano e mora em Lisboa, e ele é um grande parceiro também que contribuiu para que o nosso evento pudesse ser realizado. E principalmente a todas as pessoas presentes na live, que participaram pelo chat do Facebook, tem muita gente participando, aproveite, a live vai ficar na nossa página, divulguem, compartilhem, porque esse é um grande momento para a gente ampliar os nossos olhares e ver que a África é muito maior do que a gente imagina. E a gente tem várias especificidades que precisam ser conversadas e, principalmente, respeitadas. E aí, sigam o Batucaxé, tá certo? E lembrando que tem a Feira Batucaxé também que acontece, acompanhe na página do Facebook Batucaxé, tá certo? Agradeço mais uma vez. Eu gosto muito do som das palmas, né? Da gente abrir o nosso microfone e, por gentileza, uma salva de palmas para todo esse encontro que os nossos ancestrais possibilitaram. Muito obrigada e até a próxima. Espero que você saia daqui muito melhor do que quando aqui chegou, tá certo? Beijos e até a próxima. Viva Batucaxé! Tchau, gente! Tchau. Beijo, tchau, obrigada.